E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui o nosso Puzzle Rush. A gente está na tática 22, né? E bem, o cara nos deu um cheque, né? O nosso rei está atacado. Basicamente, a primeira opção que aparece, peão toma torre, né? Depois de cavalo toma peão. Deixa eu ver aqui. Na verdade, ó, peão toma torre. Ele vai tomar o nosso cavalo, a gente fica com uma peça a menos. Só que depois de H7, o nosso peão vai ficar imparável, né? Então, é isso aqui. Matou. Bem, aqui ele tem um peão passado, só que, né, a gente tem uma ameaça maior do que esse peão sendo promovido, porque é a nossa vez, e o rei dele está muito exposto. O nosso bispo tira essas casas aqui do rei, e a torre tira essa casa. E tem dois cheques aqui na posição, né? Torre aqui em C2 e torre H1. Torre C2 ele vai para G1 ou para H3, mas se a gente fizer torre toma H1, torre H1 é mate, porque o rei não pode capturar a torre, está protegido pelo bispo, e G3 está protegido pelo peão de H4, né? Então, checkmate. Bem, aqui ele tem 4 peças e nós temos também, na verdade a gente tem 5 peças. O problema é que ele deu cheque e está ameaçando capturar a nossa torre, né? E a gente ficaria com material a menos, a gente ia ficar com qualidade a menos. Mas aqui, ó, simplesmente defender o rei com a dama é ao mesmo tempo que defende a torre e a gente está ganho aqui, né? Só que não é tão simples, ó. Torre, dama cheque, ou dama protegendo. Aí muito provavelmente ele vai tomar aqui com cheque, só que a gente pode defender com cavalo e tá tudo seguro, tudo protegido aqui, né? Fechou. Bem, aqui é um tipo de mate bem famoso, um tema de mate bem famoso de sacrifício, em que a gente sacrifica a dama aqui pela torre, ele é obrigado a tomar. Depois, bispo C5 cheque, ele não pode ir nessas duas casas por conta da torre, ele tem que voltar para G8, e aí a torre entra aqui no fundo e dá mate, né? Então vamos lá. Bem forçado. Aqui também um outro tema famoso de como ganhar os bispos geralmente quando eles não estão protegidos, no caso em B5 ou geralmente em G5 também. Nessas duas casas aqui, dependendo, né, se tiver de brancas ou de negras. No caso, ó, o bispo dele tá sem proteção, né? Se a gente conseguisse dar cheque ao mesmo tempo que ataca o bispo, a gente ia ganhar. E aqui tem, né? Tem dama A5, dama cheque, não tem como ele proteger, ele pode voltar o cavalo, né? Mas a gente captura o cavalo e o bispo está caindo também. Bem, aqui caiu o bispo. E aqui, vamos lá, né? A gente tem esse final, dama, rei e 3 peões contra rei, dama, 3 peões. O problema é que ele chega, ele ofereceu as trocas, né? Se a gente aceita as trocas, nesse caso a gente vai ganhar o final, porque o nosso peão de H chega primeiro. Ó. Então vamos lá, dama toma, rei toma, H5, F5, H4, A4, né? A4, C5, A3, C6, A2, C7 e a gente chega em A1 com cheque, né? E aí a gente vai ganhar esse peão que está na sétima e deu ruim para ele, né? Então dá para fazer um pré-move aqui. Bem, aqui é um mate em 2. Como? A gente joga bispo F6 cheque, depois ele só tem H7 e a dama entra aqui com H8 dando checkmate. Bem tranquilo. Aqui, vamos lá, vamos parar para pensar o que está acontecendo na posição. Né? A gente tem 6 peças e o nosso adversário, né, as brancas, tem 6, 3, 6, 7. A gente tem uma peça a menos, né? Só que, em compensação, a gente tem um peão a mais. E deixa eu ver quem mais que a gente pode ter de compensação. Não sei. Só peão a mais, né? É, só um peão a mais. E ele está ameaçando, ó, capturar o nosso cavalo. Como é que a gente defende? A gente pode voltar o cavalo ou jogar um C6. A ideia do C6 é que se ele capturar... Na verdade eu estou pensando se tem outros lances bons aqui. Também tem bispo D7, né? Não sei se presta. Mas vamos lá, vamos calcular C6. C6, dama toma cavalo. E peão toma bispo. 3, 4, 5.
a gente vai ter uma peça a menos ainda, né? Eu não sei como é que a gente... qual que é a boa aqui nessa posição, não. C6. C6. Se dama toma cavalo, a gente pode dar o cheque primeiro. Rei E1. E talvez... Não sei, tá confuso aqui. Peão toma e a gente tem compensação. Por conta das peças dele. Porque se a gente volta o cavalo, ainda assim a gente tem peça a menos. E ele ainda pode capturar e a gente vai perder a nossa torre aqui em A8, né? Então a única coisa que eu vejo de interessante nesse tipo de posição... esse bispo E7, D7, dama toma cavalo, dama cheque, rei E1 ou cavalo E2, né? Não gostei da posição. Agora C6 é interessante. C6, dama toma cavalo, dama cheque e peão toma bispo. Talvez a gente tenha compensação nesse tipo de posição. Não sei. Eu vou nele. E foi. Até estranhei, na verdade. Mas aqui a gente ganha agora a dama, o bispo, né? Bem, essa é uma tática que eu quero ver depois, porque eu fiquei um pouco confuso caso ele tivesse tomado o cavalo, né? Não enxerguei, não. Mas vamos lá, né? A gente chegou na tática na 30ª tática, né? Então bora lá. A gente tem um final de rei peão contra rei peão. A gente tem um peão a mais. E o nosso objetivo é o quê? Impedir que esse peão promova, ou pelo menos, né, conseguir fazer com que o nosso chegue primeiro. Um lance que é muito natural é RG5, porque a gente aproxima desse peão e ainda libera caminho para o peão de A, para o peão de H, na verdade, né, é avançar. Então vamos lá, rei G5, se ele avança o peão, a gente pode jogar A4, se ele avança de novo, A3, ele avança de novo, A2, se ele dá cheque, a gente tem cheque também, vai dar empate, né? Então vamos ver se a gente consegue impedir esse peão. Rei G5, E4, Rei F4 e a gente ganhou, né? Porque esse peão vai cair e o nosso peão de A vai subir. Rei G5, se ele tenta Rei G5, se ele tenta avançar aqui de novo, não tem como, né? Ele vai perder esse peão. E se ele tenta trazer o rei primeiro para depois avançar, a gente avança o nosso e a gente tem muito tempo a mais, né? Então, Rei G5. Bem, vamos capturar aqui. Vamos avançar. Matou. Aqui tem um lance muito massa que parece que não tem nenhuma fraqueza, né, na posição das brancas, só que o rei dele está muito fraco, principalmente esse peão de H3. Se a gente joga um lance com bispo C8, é impossível ele defender, né? Bem interessante. E aqui vai dar ruim para ele. Inclusive, aqui a gente ameaça e tal, bem de boa. E nessa posição, a gente tem material está igual, 3, 6, 7, 3, 6, 7. Material está igual, só que o que a gente vê de fraqueza aqui na posição das negras? Esse cavalo aqui ele está protegido só pela dama. Se a gente conseguisse reforçar o ataque, talvez o cavalo caísse, né? Então o bispo toma G5 é um lance que parece ser bem natural, porque se ele tira, a gente ataca com o bispo e a dama, e ele não consegue proteger esse cavalo, né? Se ele tira o cavalo, está caindo a dama. Então vamos lá, vamos capturar aqui. E vamos capturar aqui. Bem, eu tinha que ter calculado um pouco mais as trocas, mas pelo menos deu uma boa. Enfim, né? Pelo menos para também não delongar muito, estamos na tática 33. Aqui é um mate em 2, ó. O rei dele está muito exposto. E aí agora a combinação do cavalo com a dama é mortífera aqui. A gente joga dama A8, dama H8, né? Rei F7. E aqui o cavalo entra com cheque e é mate, né? Ele não tem aqui... Opa, mentira, ele tem aí. Então vamos ver aqui, ó. Dama H8, Rei F7, cavalo D6, Rei F6. E aqui segue como? Talvez Dama G5. Dama G5, ele é obrigado a jogar G5. E aí a gente tem Dama H6 mate, né? Então vamos lá. Aí Dama H5 e Dama H6.
Bem, o que é interessante, a gente tem 6 peças contra 6. Né, ele sacrificou. Na verdade ele tomou o cavalo, né? A gente não pode tomar de dama, porque senão cai a nossa dama. E se a gente tomar de bispo, qual que é a ideia dele? A ideia dele talvez seja... Não entendi muito bem a ideia dele não, pra ser sincero. Talvez seja dama F6. Só que aí cavalo D4 e tá tranquila a posição, né? Não é? Vixe. Erramos, galera. Talvez fosse torre primeiro, com intermezzo que eu não vi. Mas tudo bem. A gente errou uma, tem mais 2 tentativas ainda. Aqui as pretas jogam. Bem, forçado a gente capturar a dama, né? E ver esse final. Dama, ele avança. A gente pode avançar. Se ele avançar, a gente avança com cheque. A gente tá ganho. Dama toma, rei toma dama. Se ele avança... Eu não entendi, é só avançar, não? Ah, tá. Bem, se a gente avança direto, ele vai chegar primeiro e a gente perde o nosso peão. Então a gente tem que proteger o peão. Ele vai avançar. A gente joga rei F6. Rei C3 no caso, ele vai avançar. A gente avança o nosso peão. E se ele avança para H2, H7, a gente avança o nosso com cheque e a gente está ganho, né? E aqui também estamos ganho. Muito massa. Bem, essa posição. A gente tem uma torre a menos, um cavalo a menos, mas pelo menos o rei dele está exposto, né? A gente tem que tentar aproveitar isso. E aí os cheques aqui são... Nossa, foi sem querer, gente. Ali era... Deixa eu ver se eu tenho como voltar. Deixa eu ver se aparece aqui de boa. Deixa eu ver se tá tranquilo. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. Aqui, ó, galera, era damas B3, porque a gente tá ameaçando ganhar a dama dele. E aí depois a gente entra com a torre e a gente tem esse tático aqui, a gente ganha a dama, beleza? Então deixa eu tirar esse aqui. E vamos ver também o primeiro, já que a gente errou. Como é que era a resposta? A gente tinha que ter tomado o cavalo primeiro e aí depois tomar o bispo. Pra jogar cavalo C5, né? Ah, pode... Não, mas não entendi. Porque se a gente toma de bispo primeiro, qual que é a maldade? Ah, tá, a torre tá atacada pelo bispo, né? Não vi. Então a gente tinha que dar a qualidade primeiro e depois a gente ganha uma peça, né? A gente tá ganho aqui. Se dama toma bispo, a gente tem peão, a gente tem torre C1 e tá protegendo o bispo, né? Legal. Bem, vamos lá. A gente só tem mais uma chance, hein? Aqui é o seguinte. A gente tem algumas peças a menos. A gente tem 5 contra 7. Mas o rei dele tá muito exposto. E aqui, como não tem cheque, na verdade tem um, né? Tem dama H5, interessante. Mas vamos calcular, ó. Ele simplesmente vai pra D8, né? E a gente não tem nenhum ataque, não tem nada interessante. Agora, bispo toma aqui. Opa, na verdade talvez seja interessante sim. Porque eu não vi que a dama estava atacada pelo cavalo, né? Aí dava ruim. Então a gente tem que dar dama H5. Ele não consegue tirar o cavalo porque está cravado. Opa, então dama H5. E depois de rei D8 a gente tem esse cheque aqui com o cavalo e é mate. Na maldade, né? Aqui a gente ganha a torre, seguido de mate, na verdade. Dama toma o peão, rei H8. E depois cai a torre aqui em C8. Opa. E aqui, essa posição doida, hein? De novo, é um mate bem parecido que a gente já fez. Dama toma torre, sacrificando. Rei toma, bispo H6. Ele tem que jogar G8 e a nossa torre entra dando mate aqui. Bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho. Aqui é um final, né? Básico de rei e peão. Porque a gente tem que forçar, basicamente, a troca do bispo, do cavalo pelo bispo, né? Porque senão uma hora ele sacrifica esse bispo pelo peão e vai dar empate. Então, de qualquer maneira, vamos trocar e ver se esse final de rei e peão vai ser vencedor, né? Se a gente consegue uma posição. E nesse caso vai dar, ó. Cavalo toma cavalo D4, rei aqui, cavalo toma bispo, rei toma bispo. E aqui, se eu não me engano, rei B4. A ideia é que se ele volta para D6, a gente tem rei B5.
E se ele joga rei C7, a gente tem rei C5, ganha uma posição e a gente está ganho. Então vamos lá. Que nem eu falei. Bem, e aqui esse final? Aqui é um mate em 2, bem interessante, né? A combinação do bispo, cavalo e torre tira todas as casas do rei. Então vamos calcular os cheques, né? Torre C8, F8, rei G7 e aqui torre G8. Seria mate na verdade, mas é porque ele tem H6, mas aí a gente joga torre G6 e é mate, um mate bem bonitinho. Vamos lá. Aqui, o que o nosso adversário está ameaçando? Está ameaçando promover, né? O problema é que quando ele faz esse lance, a gente consegue capturar esse peão com cheque, né? Então aí ele está lascado. Então, vamos lá, a gente torre toma peão com cheque. Rei aqui, única, rei D7. E como é que a gente segue nessa brincadeira? É a mínima ideia. Ah tá, ó. Torre toma peão, rei D7. E aí a gente pode entrar com a dama aqui dando cheque ou com a torre. Com a torre é mais interessante, para ela ganhar mais atividade. Então, torre toma, rei D7, torre C7 cheque. Ele só tem rei E8 e a gente consegue jogar um lance muito bonito que é dama E3 cheque. A ideia é que se rei F8, dama E7 cheque, rei G8 e dama G7 checkmate, né? Bem bonitinho. Aí ele entregou a dama, que ia levar mate. Bem, aqui é um tema clássico de como ganhar a dama quando ela está em defesa, né? No caso aqui, a gente consegue sacrificar o nosso bispo e logo em seguida a gente ganha a dama aqui que está bobeando, né? Só que aqui foi interessante o que ele fez. Porque ele ameaça, né? Se a gente tira a dama para uma casa meio sem noção, ele tá ganhando a torre aqui com cheque, aí ele vai ter uma certa compensação aqui na posição. Mas a gente joga dama G6, defende a torre, tá tudo tranquilo. E aqui com cheque, né? Bem, aqui nosso adversário é o seguinte, ó, a gente tem 6 peças contra 6 também. Mas o que está acontecendo na posição, né? Nosso bispo está atacando a torre e o bispo dele atacando a nossa. Se a gente captura a torre dele, ele vai capturar a nossa e vida que segue. Chance para os dois lados. O problema, para ele, no caso, é que se a gente ataca o bispo dele, ele vai ter que tirar o bispo para qualquer casa e depois a torre está caindo, né? Ou ele protege a torre, na real não sei nem como, e depois o bispo está caindo, né? Então, é pena aí pro cara. É uma peça. Aqui vamos ver o que está acontecendo, qual que é a brincadeira aqui. Aqui a gente tem uma peça a menos por 2 peões. Não é uma compensação tão boa, ainda mais porque os peões nem estão tão avançados, mas o que a gente tem de interessante aqui é que nossas peças, duas peças fortes, né, e a gente pode tentar um ataque no rei, que inclusive, né, é a nossa única compensação, porque o rei dele está um pouco bobo aqui, né, está um pouco desprotegido. Então vamos lá, vamos pensar em cheques. O único que tem é esse, dama C2, só que não presta, o único não, né, e C4. C4, se rei toma, a gente consegue entrar. Como é que é? Acho que dama C5, forte. Inclusive, na verdade, não. Não sei. Tô pensando aqui. Que aqui começou a ficar interessante a brincadeira, né? A gente pode preparar o ataque também. Porque C4 eu não vi muita continuação nem se ele toma de cavalo, né? Mas se a gente faz umas como torre C2, E2, é interessante porque ele não consegue proteger B2, né? Ele consegue, na verdade. Então torre 2, cavalo C4. Mas aí talvez B5, ameaçando capturar aqui com cheque, né? E eu acho que negras estão ganhas, né, nesse ataque. Opa. Talvez cheque aqui, né? Ganhando. Bem, aqui temos 6. Aqui não tá... Ah, tá, entendi. A gente tem 6 peças contra 6 também. E o cavalo aqui aparentemente tá bobo, né? Tá caindo. O problema é que se a gente captura esse cavalo direto... Oh, eu não queria ter capturado não, tava só
pensando no problema. Se captura o cavalo, ele ia jogar justamente o D5. E aí ataca tanto a nossa dama contra o bispo, né? E a gente tem que pensar numa maneira de tentar, né? Aproveitar que talvez o D5 não seja tão interessante assim pro cara. Bem, ó, eu acho que dama toma cavalo. D5 vai vir de qualquer maneira. E aí um de dama G3. Qual que é a ideia do dama G3? Você fala pro adversário, não, você pode capturar de volta sua peça. Só que aí a gente tem um ataque fenomenal que o bispo toma H6. Porque ele não pode capturar de volta, porque nossa dama está em G3, né? Então eu acho que é isso. Dama G3, exato. E o ataque aqui é monstro. Matei minha solzinha. Vamos lá. Aqui tem um lance que exclama, né? Que grita, na verdade. Aqui é um mate em 2. Mentira. Não é não. Tava pensando que é bispo. Vamos lá, vamos pensar em cheques, né? A gente tem alguns sacrifícios aqui. Mas vamos evitar eles por enquanto. E aí a gente tem bispo A6 interessantíssimo. E bispo F5 interessantíssimo, né? Porque se ele toma aqui, ele tá levando mate. Bispo A6, teoricamente, é mate. Mas ele tem C4. E se bispo toma, ele tem rei C3. Agora a ideia é ver se ele não tem algum lance interessante aqui, né? Para aproveitar esse rei C3, talvez. Porque a gente tem uma peça a menos, né? Então, e a nossa torre está atacada. Então ou o ataque dá certo ou não dá. Vamos lá. Vamos pensar no sacrifício. Torre toma peão. É forçado ele capturar de bispo, porque senão é mate. Aí bispo F5. Olha só que legal. E aí agora dá certo, porque está entrando com mate. E não tem como ele defender essa casa aqui de E4, né? Porque o peão não está aqui mais. Então é isso. Mate em 2. Aqui acho que... Bem, vamos lá. Calma aí que tem alguns cheques interessantes nessa posição. A gente tem... Espera aí que eu vou espiar. Pronto. Quais são os cheques nessa posição aqui, né? A gente tem torre toma peão com cheque. Ele não pode capturar por causa da dama. E E6, que é interessante também. Inclusive eu acho que é a boa. Torre toma é interessante, mas depois de rei E8, não sei como é que eu ia aproveitar essa posição não. Talvez seja interessante também, mas vamos calcular depois. E6, rei E8. Aí aqui não é mate. Ele protege, eu capturo o cavalo, só que ele tem rei D7, né? Eu posso capturar a torre, não posso porque tem a dama, então talvez avançar peão não seja tão bom. Talvez seja interessante torre peão mesmo. Torre toma peão, rei E8 forçado. Aqui eu tenho dama H8 cheque, rei D7 e torre D1, né? Vai dar mate. Torre D1, se cavalo protege, peraí, se cavalo protege, como é que a gente segue aqui? A gente pode tentar então, torre toma, dama toma, e dama toma G7, né? Acho que ganha. E aí se ele volta, torre F8 mate, né? Acho que é isso. Vamos lá. Perdemos. Vixe, o que a gente fez de errado? Vamos lá, vamos calcular. Bem, eu estava pensando no seguinte. A gente podia... Peraí, eu vou colocar no modo análise. Deixa eu ver se não vai atrapalhar aqui. Acho que não. Bem, eu estava pensando que... Deixa eu ver se está tudo certo. Tá certo. Eu estava pensando no seguinte. Torre toma, rei aqui, aqui. Cavalo G8. Opa, cavalo G8 não. Rei D7, esse. Forçado, dama, aqui. Dama toma, dama G7. Eu pensei que aqui era mate. Eu pensei nisso, né? O problema é que ele tem esse. E aqui eu perdi, né? Porque a ideia é que se esse rei G7 e eu não tenho mais cheques, né? E esse final aqui eu vou entrar no final perdido. Porque eu tenho muito peão a menos. Mas, como é que então ganha
nessa posição E6, rei F8. E aqui sacrifica. Não pode tomar porque senão aqui é mate. E depois tá entrando com tudo aqui, vai dar mate, né? Mas eu pensei que ele fugia depois desse aqui, ó. Ah, pode crer. Eu vi fantasma, então. Eu pensei que ele fugia pra cá. Mas o peão tá aqui, né? E aí deu ruim pro nosso adversário. Pra nós, né? Não, é pra ele mesmo. Então toma aqui. E tem esse, que eu não vi. E aí deu ruim, né? Vai levar mate. Bom, muito bom. Muito bom, Marquinhos. Bom do bom. Bem, foram essas as táticas. A gente conseguiu pelo menos... Acho que deu pra brincar, né? A gente chegou a 46. Qual foi o nível da tática? Ó, chegamos no nível de 2592. Nívelzinho legal, bacana. Pelo menos acho que ficou um pouco didático. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima. Depois a gente faz mais.